A paz do Senhor, bênção de Deus. Mais um dia ao qual fez o Senhor. Que Deus possa abençoar a sua casa e a sua vida. Deus colocou, irmão, mais uma palavra sobre justiça. E vamos falar hoje, irmão, sobre máscaras, né? De pessoas mascaradas. Quem nunca, né, irmão, já viu pessoas deixarem as suas máscaras cair? São pessoas, né, que não têm boa índole, não têm caráter. Quem nunca passou por uma traição ou foi de alguma maneira roubado, dizer o português claro, né, ou tomou um golpe na vida, ou foi traído por seu melhor amigo, amiga, ou seu cônjuge. Eu não sei. Quem deixou a máscara cair diante de você? Então Deus colocou essa palavra no meu coração, irmão. Mas no começo, Ele pediu para mim contar um testemunho. Antes de entrar pela palavra, você preste atenção em nome de Jesus. Irmão, eu não estou aqui à toa, não. Eu estou aqui por obediência. Eu não estou aqui por dinheiro. Eu não estou aqui para status. Não. Eu estou aqui por obediência. E Deus sabe da minha vida. Renúncia, a minha vida é feita de renúncia e obediência. Entendeu? Eu estou aqui mais ou menos fazendo vídeo, acho que é 2 meses mais ou menos. Não ganho nada com isso, porque de repente por enquanto, né? Mas tem suas regras aí, a plataforma tem sua regra, tem que chegar não sei quantas horas, 1000 horas, sei lá o que é, eu não entendo disso. Mas eu estou aqui por obediência. Quando chegar o tempo, entendeu? Aí tem cheio de regra lá, passa por... É cheio de burocracia. Mas eu não vou esperar isso para fazer a obra de Deus. Eu estou aqui por amor à vida. Sempre tive amor à vida, irmão. À vida das pessoas. Meu trabalho sempre foi como missionário. Eu já contei aqui. Fazia trabalhos sociais. Entendeu? Eu tive que me mudar. Aqui, por enquanto, eu não estou fazendo. Fazia trabalhos sociais. Trabalho como missionária. Pregava em igrejas. Então, sempre tive esse trabalho. E nunca ganhei nada com isso. Ganhei sim, ganhava sim, da parte de Jesus. Que Deus nunca me deixou faltar. Deus sempre, irmão, entrou com socorro na minha vida. E Deus pediu para mim testemunhar antes da palavra. Irmão, fica aí, porque o meu testemunho, mais um testemunho que eu vou falar com os irmãos, e a palavra também vai falar com os irmãos também, tá? Mas antes, irmão, eu quero agradecer. Aqui eu já falei que eu não peço dízimo, oferta ou qualquer outra coisa. Eu não peço. Eu acho assim que a oferta, ela é voluntária. Entendeu? Dá quem Deus toca no coração. Você só é abençoado, irmão, como Deus manda você fazer algo. Fazer algo para comprar Deus, já falei aqui, por barganha. Eu vou fazer isso e Deus vai me curar. Eu vou fazer aquilo e Deus vai me dar um carro, vai me dar uma casa. Não. Se Deus prometeu que vai te dar uma casa ou um carro, ou abençoar você na sua vida sentimental, Ele vai fazer, porque Ele é Deus, Ele é um Deus bom. Mas Deus não gosta de barganha. Deus não precisa de dinheiro. Jesus não precisa do nosso dinheiro. O que Jesus precisa é da nossa obediência. Mas que existe a lei da semeadura, existe. Deus fala que tudo que a gente planta, a gente certamente colheremos, né? Então, existe, irmão, a lei da semeadura. Então, irmão, tudo que a gente semear, com certeza vamos colher. Então, eu falei que não ia botar número de Pix, nem nada. Mas tinha pessoas aí, entendeu? Pedindo o meu Pix. E não foi uma vez só, tá? A insistência, eu falei, se Deus quer me abençoar, amém. Então, eu acabei deixando o meu Pix lá na descrição do canal.
A descrição que fala lá no começo, lá onde tem a minha foto, embaixo tem, né, uma mensagem lá e tá lá o meu Pix, que é o meu e-mail, entendeu? Então, até ontem eu falei, poxa, eu olhei, irmão, assim do nada. Me deu uma vontade de dar uma olhada pro meu Pix, aí eu falei, eu sabia que tinha R$ 1 e pouco lá, né? Quando eu olhei, irmão, é uma surpresa que eu tive. Tinha um dinheiro lá. E eu falei, Jesus, muito glorificado seja o seu nome. Só o Senhor mesmo. Entendeu? Que eu não peço nada. A irmã insistiu. Eu deixei, né? Salvou a minha filha, irmã. Glória a Deus. Até falei pra minha filha, aconteceu um milagre. Eu tinha R$ 1. Eu não guardo dinheiro, não tenho dinheiro nenhum, irmão. Por enquanto eu não tenho. Não tenho nem pra guardar. Mas Deus tem me sustentado. Então, eu sempre falei pra minha filha, aconteceu um milagre. É mesmo, mãe? Eu falei, aconteceu um milagre, Yasmin. Aí, ó, apareceu aí. Já dá pra mim fazer meu sacolão. Daqui a pouco tô indo lá fazer meu sacolão, comprar as coisas, né? Que Deus te multiplique 1000 vezes mais, irmão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu tô aqui, irmão, por obediência. Irmão, se eu quisesse, se eu não obedecesse a Jesus, eu estaria em outro patamar e Jesus sabe. Jesus sabe da minha renúncia, por causa da obra que Ele tem na minha vida. Eu sempre fiz a obra de Deus, mesmo, né? Às vezes não querendo, mas eu fazia porque tem pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, irmão. Porque a palavra de Deus, ela é que liberta. E Jesus fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só somos libertos, irmão, através da palavra de Deus. Né? Então, irmão, eu não prego, a bandeja, irmão, como sempre passou, desde que eu perdi meu esposo, irmão, a bandeja passa. Quando eu perdi meu esposo, meu irmão, eu entrei numa prova, eu não vou contar, porque os irmãos já sabem de outros vídeos aí, entendeu? Para não ficar um vídeo demorado e falar sempre as mesmas coisas. Quando eu perdi meu esposo, eu saí perdendo tudo, fui morar de aluguel, entendeu? Entrei aí numa depressão muito grande, entendeu? Muita gente, né, foi afastado, Deus afastou de mim. Passei uma situação muito, muito complicada financeiramente, psicologicamente, em tudo na minha vida. Irmão, a bandeja passou. E a bandeja passou bonita na minha vida. E eu fazendo a obra de Deus, eu nunca deixei de fazer a obra de Deus como missionária. Entendeu? E um homem com uma condições muito boa, eu já conheci ele de tempo. E ele já estava de olho em mim, porque eu tinha perdido meu esposo, estava numa luta danada. E esse homem, irmão, fez uma proposta para mim. Por ele ter acompanhado, né, a minha vida com meu esposo. E ele me fez uma proposta. E era uma proposta de casamento. Eu, irmão, vendendo o almoço para comprar a janta. Uma situação horrível. Tinha perdido minhas coisas todas no alagamento. Mas eu não faço, irmão, nada sem autorização do Senhor Jesus. E o Senhor falando que não era essa pessoa. E a pessoa com muito dinheiro. Ele tinha. Tem pessoa que tem dinheiro. Entendeu? Tinha um carro popular, um carrão, né? Bom, sabia que era caro, porque era diferente de tudo que eu tinha visto. Eu não conheço carro, não conheço nada, irmão. Mas eu sabia que o carro era caro. Tinha um carro simplesinho. Tinha uma casa enorme. Depois ele mandou foto pra mim. Um lugar perto da praia, que eu amo praia, irmão. Eu tenho uma coisa que eu amo, é praia. Né? Eu coloco minha roupa gospel, né? Minha vestimenta gospel. E vou decente pra praia. Eu gosto, irmão. Fico lá meditando, fico ali ligada com o Senhor. Eu gosto de praia. Ele tinha uma casa ali.
mandava foto da casa, falou que tinha que colocar piscina, voltava a botar uma piscina e fazer o jardim. Falou, ó, estou tô esperando você falar onde que tem que colocar o jardim. Eu até lembrei ontem, que eu falei com a Digi, que Deus falou que ia me dar uma casa que tinha flores, né? Não é sepultura não, tá, irmã? Era uma casa mesmo que Deus falou que ia prover pra mim. Mas isso aí é com Deus. Entendeu? Eu não tenho condições de comprar casa nenhuma, isso aí é com Deus. E aquele homem, irmão, fez tanta proposta. Te falar uma coisa. Ele quase foi lá pegar a lua pra mim. Ele só queria uma coisa. Quando a gente casasse, eu e minha filha ficasse viajando, porque ele gosta muito de viajar. Pegava aquele carro grande dele. Ele falou que ia para todo o estado, viajava de carro. Entendeu? Ele gostava muito de passear, de viajar. E as férias da minha filha também, para levar a gente para viajar, para passear. Irmã, eu fui muito tentada. Deixa eu falar uma coisa. Eu não sou gananciosa. Irmã, eu nunca tive esse negócio de ser rica, aquele olhar de ser rica, Não, eu gostaria de uma coisa, assim, de ter aquilo. Eu gosto de morar em casa. Eu tô aqui, por enquanto, aqui em apartamento da Minha Casa Minha Vida, que não é meu, mas eu não gosto de apartamento. Não gosto. Eu acho que é uma prisão, eu gosto de chão, eu gosto de terra, eu gosto de planta, eu gosto dessas coisas, entendeu? Então é um tempo que Deus vai me tirar daqui. Irmão, era uma tentação. E Deus falando que não, que não, que não, que não. Agora imagina você, irmão, estar numa situação. Quem é que não gosta de conforto? Então, irmão, ali foi não e eu tive que falar um não, mesmo querendo ir. Eu queria sair daquele deserto e Deus falou que não, era o tempo de eu sair do deserto. E ali eu obedeci, irmão. Não é fácil, não é fácil. E depois outra bandeja ainda passou, entendeu? Teve um senhor que ele era da polícia, né? Ele viúvo, ele ficou viúvo antes de mim, ele me reencontrou. Me chamou para mim, para minha filha, para morar com ele, estava sozinho, tem um casarão, um carro do ano. E eu falei, não, senhor, esse daí não é tão bagunceiro, ele é cabeça no lugar, né, calmo, né? Ele não tinha tanto dinheiro como o outro, mas ele tinha uma vida organizada, irmão. Ele já tinha uma vida estruturada. E mais eu falei, Senhor, esse daí, deixa, Senhor. Eu estou numa provação danada. Eu quero uma pessoa que venha cuidar de mim, da minha filha, né? É uma pessoa calma, tranquila, me conhece também há um tempão. E mais uma vez, irmão, Deus falou que não. Eu quero dizer para você que o não de Deus, ele dói. Por mais que a gente queira sair muitas vezes, irmão, do deserto, sair de certa situação, Deus, ele não deixa. Irmão, eu fiquei numa luta muito grande. Então eu acabei ficando sozinha 6 anos mais ou menos, numa luta danada, num deserto danado. Mudando pra lá. Me mudei, irmão, umas 6 vezes mais ou menos. Que minha casa ela alagou 2 vezes e as casas que eu ia sempre tinha algum problema. Então mudava pra lá, mudava pra cá. Mas eu vou chegar no ponto aonde que os irmãos, aonde é o que eu quero chegar. Sobre a obediência. Irmão, chegou uma época da minha vida que nada melhorava. Era só deserto, só tribulação. Afastada da minha família, aquelas guerras todas. E eu fui morar em uma casa, irmão. E ali eu reencontrei um velho conhecido, que foi criado na infância comigo. Eu conhecia a família dele conhecia a minha família, mas já tinha muitos anos que eu não tinha, eu não tinha contato com ele. Então ali a gente reencontramos naquela casa e a gente começamos a conversar. E ele começou a contar a história dele, né? A história triste da vida dele. Aí eu falei, faz o seguinte, vamos para a igreja comigo. E ele ali, né, se encantou comigo, né? E eu contei histórias de vida também, que tinha acontecido, né, em relação aos meus familiares, a família do meu esposo. E ele falou, eu quero ir para a igreja com você, quero
voltar para a igreja de novo. E ali a gente começou, né, um laço de amizade ali, né. Eu não estava apaixonada nem nada, né, mãe? Mas aí ele fez uma proposta para mim, ó. Isso aí tem mais ou menos o quê? 1 ano e meio, mais ou menos. Daqui a pouco vai para 2 anos, né? Então ele fez uma proposta, poxa, eu moro sozinho, tal, vejo que você é uma mulher de Deus, tal, vamos fazer a obra junto, aquela coisa toda, né? Você tá morando de aluguel, eu moro lá atrás, tal, eu moro sozinho, sai do aluguel, eu vou te ajudar. Aquele papo, né, irmão? E eu, irmão, tava numa situação muito difícil. Aí eu falei, já que Deus está demorando para trazer alguém para me ajudar, eu que vou sair dessa situação. Irmão, eu falo pros irmãos mesmo. Eu não pedi orientação a Deus. Eu fui por minha própria vontade. Entendeu? Então, irmão, no começo, aí eu falei, eu não posso morar junto. Eu sou uma missionária, eu não posso morar junto. Tem que casar. Aí ele pediu pra ver lá no cartório, fui no cartório com ele, pra ver o valor do casamento. Era caro, entendeu? Sabe que casamento é caro, tá na faixa aí de quase R$ 2.000, né? Aí ele falou, vamos fazer o seguinte, a gente casa com união estável, depois a gente, como melhorar, a gente faz o casamento, né? O casamento que é o oficial, né? Esse casamento, né? Aí casamos, irmão, vou te dizer uma coisa. Dando 1 mês mais ou menos, ele não queria ir para a igreja, não queria deixar eu ir para a igreja. Aquele homem, irmão, se transformou do dia para a noite. Eu vivi um pesadelo com ele. E ele começou, irmão, a manifestar um peso horrível. E, irmão, nem eu casei para ser feliz, para matar a carência, entendeu? Eu tava carente muitos anos e tava sofrendo demais. Eu pensei que aquele homem ia cuidar de mim. E não era nada disso. Em 1 mês a máscara dele caiu, mostrou quem realmente ele era. E ali, irmão, ele queria que eu ficasse ali em cárcere privado. Eu não podia nem, irmão, olhar meu celular. Era um ciúme terrível. Se eu pegasse meu celular para ver vídeos de alguém, ele tomava o celular da minha mão, achando que eu estava conversando com alguém. Entendeu? Muitas vezes as pessoas fazem, irmão, e acham que você também está fazendo. Porque essas pessoas que têm Irmão, graças a Deus, eu abri meus olhos porque eu tenho um certo conhecimento de psicologia, eu estudo. Entendeu? Então, graças a Deus, eu pude ver o que estava por trás. Então, essas pessoas, irmão, no começo, é maravilha, é promessas, mas é tudo mentira. Uma hora a máscara cai. Em menos de 1 mês a máscara caiu. Eu vivi um inferno, um inferno, um inferno. Sabe o que é um inferno? Eu quero dizer aqui que Deus manda dizer para algumas pessoas, é para homem e para mulher. Cuidado. Cuidado com sua carência. Tanto afetiva quanto econômica. Não entre em relacionamentos abusivos. As pessoas, irmão, dão sinais. Tem pessoas que vai pela carência, porque está apaixonada por um monte de coisa. E coloca a pessoa na sua vida. Não pede orientação a Deus, passa por cima por causa dos seus desejos e paga um preço muito alto. Você vê que as coisas acontecem, envenenamento, muitas mulheres aí sendo mortas. Por quê? As pessoas, irmão, dão sinais. Às vezes estão tão carentes,
que submetemos, tanto economicamente como afetivamente, que sujeitamos a muitas coisas. Cuidado com o negócio de paixão. Tá apaixonado demais. Irmão, a palavra de Deus diz: enganoso é o coração do homem. Não vai atrás do seu coraçãozinho, não, irmão. Vai pela razão. Temos que ser mais razão do que emoção. E eu aprendi da pior maneira. Eu fico com tanta raiva de mim, irmão, que eu esperei 6 anos. Ou eu esperei 6 anos, ou a situação que eu vivi, que eu não tive tempo de me relacionar com ninguém. Fiquei 6 anos sem ninguém. Um sofrimento só, depois que meu esposo partiu. E eu caí nessa armadilha. Por causa da minha situação, mas foi mais por causa da minha situação financeira que eu queria sair do aluguel. Então, irmão, aquele homem começou a manifestar. Não podia nem tocar em mim. Como ele estava carregado, quando ele ia me tocar, aqueles guias dele falava coisas que só Deus. Ainda bem que eu tinha experiência como missionária, né, para botar a mão na cabeça e repreender. E começou a fazer ameaça, aqueles espíritos dele começou a fazer ameaça para mim. Não só os espíritos, mas ele também. Eu já não aguentava mais. Aquele ciúme doentio dele, aquela perseguição, entendeu? Você sabe, essas pessoas são manipuladoras. Irmão, 1 mês eu já estava arrependida. Eu falei, que armadilha que eu... Por que eu não orei? Porque eu fui fazer isso. E eu falei, Deus, me tira dessa situação. E eu falei para ele, olha, eu quero me separar. Ele falou, olha, você sabe muito bem que você é da igreja e não pode ter separação. Casou, agora vai ficar o resto da vida. Você não vai sair daqui. Não vai sair você, nem sua filha. E se você sair, você sabe o que vai acontecer com você. Então eu vivi ali, irmão, debaixo de ameaças. Ele saía, só voltava de madrugada, bêbado. E eu pedi a Deus. Graças a Deus que ele nunca tocou a mão em mim. Que Deus falou que ia me botar um anjo do meu lado. Ali não tinha mais relação, não tinha nada. Mesmo quando tinha, era horrível. Horrível. Foi um pesadelo, irmão, na minha vida. Um pesadelo. Eu me arrependi do dia que eu nasci de ter entrado naquela situação. Eu falei, eu caí no inferno. O que eu fiz da minha vida? Ele não mexia com minha filha, não falava nada. O negócio era comigo. Aqueles guias eram comigo. Teve uma vez que ele tentou contra a minha vida, de madrugada. Quando eu olhei, irmão, estava assim, meia luz, eu vi aqueles olhos. Eu falei, está manifestado. Na mesma hora eu botei a mão para trás e repreendi em nome de Jesus. Entendeu, irmão? Foi uma situação muito complicada. Muito complicada. E ali, ele não deixava eu sair de casa. Tudo era motivo de briga. Era um ciúme desgraçado. Ó, ele me traía, com certeza estava me traindo, né? Que essas pessoas traem, que é uma beleza. E falava que essas pessoas é uma manipulação só. Eles fazem as coisas e fica desconfiada de você. E eu falei, Deus me perdoa. Me tira dessa situação. Já tinha 2 meses já ali. Já não tinha nada. Entendeu? Eu falei para ele, você dorme na sala e eu durmo no quarto. Eu não quero dormir com você. Aí não queria. Então dormia um para lá, outro dormia um para cá. Foi um inferno. Um inferno. E só ameaça, ameaça, ameaça. E Deus falou para mim ir pro monte. Para me buscar no monte. Eu falei, como eu vou buscar no monte porque esse homem não quer que eu saia de casa? Eu esperei ele trabalhar longe, irmão. Foi para um lugar longe, eu sabia que ele não vinha almoçar. E eu fui para o monte. E ali me derramei
na presença do Senhor. E o Senhor me deu um direcionamento para me vir para cá, através do meu pai. Fui, liguei para o meu pai e falei a situação que eu estava correndo ali, das ameaças que eu estava recebendo. E foi meu pai que me ajudou para vir para cá. Então, antes de coisar, eu arrumei minhas coisas todinhas, irmão, num dia. E Deus pediu para me tratar ele muito bem. E ele pensou, irmão, que eu ia embora, mas ele falou assim, olha, não dou 2 dias que você está me ligando, porque você está muito apaixonada por mim. Porque Deus me deu essa ideia, entendeu? Deu sabedoria, irmão, porque não é fácil. Né? Eu não aconselho ninguém a sair, irmão, sem a orientação de Deus. Principalmente sair, né, você tem uma relação duradoura aí com um psicopata, sociopata, né, um narcisista. Não é fácil sair dessas pessoas, que essas pessoas, ela acaba com sua vida assim. Não é só promessa, não. Então tem que pedir muita orientação a Deus, sabedoria, entendeu? Eu não falo para ninguém para sair de uma relação abusiva sem a orientação de Deus, sem a família apoiar. Eu não tinha família para apoiar, tinha meu pai, né? Então, eu tratei ele, irmão, como uma seda, só não tinha nada. E ele achou que eu estava apaixonada por ele, só a misericórdia. E ali, eu liguei pro caminhão e ele foi trabalhar, mas ele não foi trabalhar, ficou ali, lá na esquina, me olhando. E eu pedi pro meu pai estar ali. Um dia antes, eu dormi no quarto da minha filha, porque tinha chave. Fiquei ali trancada, né? Tô vendo aqui, irmão, o horário. Eu não sei nem se vai dar, irmão, para entrar na mensagem. O vídeo vai ficar muito longo, né? O vídeo vai ficar muito longo. Então, eu pedi pro meu pai. Aí meu pai me ajudou a vir para cá. Né? Dormi lá no quarto da minha filha, trancado. Eu sempre pedi ela para trancar a porta. Então, irmão, 2 dias depois, tava ele me ligando, chorando. Eu quero dizer que você que conseguiu se afastar dessa mulher, desse homem, e a pessoa liga para você chorando, que essas pessoas sabem chorar, irmão. Mas até o diabo, irmão, sabe chorar. Até o diabo sabe chorar. Não se comova com lágrimas diante de ninguém. E Deus já lhe falou, bloqueia. Bloqueia, troque de chip. E eu troquei de chip, mesmo assim eu não sei quem deu o número, ficou me ligando, me ligando, me ligando. Então, para se livrar, irmão, é muito difícil. Você que é solteira, preste atenção no comportamento. Estude, irmão, sobre narcisismo. Tem tantos vídeos bons aí, entendeu? Sobre psicopatia. Homens, mulheres, tem mulher psicopatas também. Mulheres terríveis que destroem tua vida financeira, psicológica. É traição com essas pessoas, irmão. São o rei e a rainha de traição. Irmão, não estou falando de pessoas que não é crente, não. Tem pastores, tem missionários, tem de tudo. Essas pessoas estão em todos os lugares. Não se iluda com religião, que essas pessoas maldosas estão em todos os lugares. Com desvio de personalidade. Essas pessoas, segundo a ciência, a psicologia, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Você vê os psicopatas da Bíblia aí, o fim dele é morte. Tá? Deus mata, entendeu? Você que está vivendo com psicopata, com sociopata, com narcisista, espere. Ou Deus joga no leito, envergonha, tira a máscara e joga na sepultura. São pessoas abusivas, manipuladoras, deixa seu psicológico. Eu já sabia como no psicológico estava, eu caí fora. Tem mulheres aí, homens aí que vivem com esses demônios encarnados, anos e anos. Às vezes a situação financeira, né? Às vezes é apego emocional. Trate seu lado emocional, pede a Deus direção, que Deus vai te dar direção. Se Deus não descer a sepultura, Deus tira você da situação. Mas não fique, irmão. Peça orientação a Deus. Não saia de qualquer maneira, sem pedir sabedoria. Irmão, eu escapei pela minha vida. Eu só via ele
Ele me abandona pra tu ver o que vai acontecer. Eu só via ele com um negócio enrolado na gaveta, passando, desfilando pra lá e pra cá. Eu não sabia o que tinha ali dentro. Era ameaça, era muita coisa. Meu psicológico já estava ruim. Foi a pico. Meu psicológico foi ao extremo. Hoje em dia, irmão, como eu olho para aquele... essa união, esse certificado aí, né? Eu esqueci de casamento aí, que é a união estável, eu tenho um nojo. Um nojo. E no princípio, como eu vim pra cá, eu ia pra defensoria pública pra poder me separar. Deus falou, não faça isso. Deus está conversando com alguém. Não faça isso por enquanto. Porque eles mandam, irmão, cartas, né? Pra outra parte a comparecer. Então essas pessoas logo pensam que você já tá com outro, já tá com um novo relacionamento. E a situação fica estreita. Tem como, irmão, ir lá e anular o casamento sozinho. Mas é caro. Ainda não tenho condições. Quando a outra parte não quer assinar, você tem que pagar um... Eu não sei como que é. Eu tenho que voltar lá. Mas Deus falou que não era o tempo. Então, o que eu mais quero, irmão, é se me livrar desse documento. Essa pessoa nunca deveria ter atravessado o meu caminho. Mas, por falta de obediência e orientação, e olhar os sinais que as pessoas dão sinais, irmãos, para você. E fora, irmão, que ele e a mãe dele frequentava terreiro. Irmão, eu não tenho nada contra a religião, não tô aqui para falar, sabe, para fazer amarração essas coisas, né? E eu não gosto de mistura. Eu sou sincera, eu gosto de pessoas. Mas de mistura só vivia enfiado. Depois eu vi saber que ele só vivia enfiado com a mãe dele fazendo trabalho. Entendeu? Então, irmão, eu não sou de discutir religião, mas eu já tive experiência de ir nesse lugar. Irmão, vão saber do que se trata. Olha, meu esposo, irmão, ele trabalhava por conta própria, com refrigeração e máquina de lavar, conserto. Eu era assistente dele. Ele montou um negócio e eu era assistente dele. E a gente era chamado para tudo quanto é lugar, entendeu? E uma vez, teve uma menina conhecida minha que falou, poxa, você não vai consertar a máquina da minha mãe, não? Vocês não consertam? Aí eu, vamos. Mas ela falou, tem um detalhe, ninguém entra lá. Aí eu falei, por quê? Porque a minha mãe tem um terreiro atrás da casa dela e pode chamar o mecânico para consertar a máquina dela, autorizada, nem quem é cristão, que não é cristão, ninguém entra lá. E tá escangalhada um tempão, minha mãe cheia de roupa para lavar e não entra. Eu falei, sem problema nenhum, eu vou. Eu que ficava responsável de atender telefonema, anotar, né, ajudar meu esposo. Quem consertava era o meu esposo. Mas eu fiz curso também e eu aprendi muitas coisas, entendeu? Para ajudar ele. Então, a gente fomos na casa dessa senhora, Dona Maria. Irmão, quando eu cheguei lá, tinha uma mesa grande, né? Era um centro mesmo, um terreiro mesmo, entendeu? Tinha de tudo lá. Ela estava sentada na mesa. Aí ela, poxa, vocês aceitaram vir aqui? Ninguém entra aqui. Ela falando, né? Aí ela mostrou o defeito da máquina lá, de lavar com meu esposo. E eu, irmão, ficava conversando com os clientes. Eu sempre eu gosto de conversar, entendeu? E eu trato todo mundo da mesma maneira. Eu acho que ser humano, irmão, independente de religião, é ser humano. E a gente tem que tratar as pessoas com educação. Não podemos falar de religião de ninguém, destratar a pessoa, né? Fazer bullying, né? Que dá até processo. Mas independente de processo, irmão, temos que ter ética, educação. Cada um tem um direito de fazer o que quiser, escolha o que quiser.
Mas a gente tem que tratar o ser humano. Jesus trata todo mundo igual, irmão. Deus não trata ninguém indiferente. Então, irmão, quando ela falou, senta aqui um pouquinho. E como nossos olhos se cruzaram, era uma mulher bonita. As pessoas falam que é mãe, né? Mãe daquele, eu sei lá, mãe daquele lugar, chama de mãe. Que eu via lá, as funcionárias lá chamando ela de mãe. Quando os nossos olhos se cruzaram, eu sentei ali na mesa com ela, me ofereceu água, eu fiquei ali conversando com ela. E olha, no bom sentido, eu me apaixonei por aquela mulher. E ela por mim. Mas ficamos conversando, irmão, um tempão ali. Aí a gente começou a conversar sobre Bíblia. Se desse mole, aquela mulher ali me dava um banho de Bíblia. Entendeu? Mas eu tenho um certo conhecimento, né? Eu não tenho todos conhecimento, mas eu tenho um certo conhecimento. E ali, irmão, começamos a conversar. Mas só que, irmão, ela falava que fazia o bem e tal. Mas, irmão, eu sinto a energia do lugar. Não adianta que eu sinto a energia. É de pessoa e de lugar. E a energia não era muito boa. E eu, irmão, eu não procurei discutir religião, não. A mulher se apaixonou por mim. Ela é uma pessoa muito boa. É um laço de alma, né? Como você tem pessoas que você vê que são pessoas independente daquilo que ela esteja fazendo, são pessoas boas. Eu vi que ela era uma pessoa boa. Às vezes a pessoa tá com a cabeça um pouco distorcida, entendeu? Aí eu sei que começou a chegar cliente ali pra ela. Acho que é cliente que fala, não sei. Aí ela, olha, Rose, você me dá licença, minha filha, que ela é muito educada, né? Me dá licença, que eu vou ter que atender ali. Eu falei, dona Maria, a senhora pode ficar à vontade. Fica assim sentadinha, daqui a pouco eu vou. Deixa eu atender. E ela se afastou com a cliente. E eu ouvi, irmão, as conversas todas. Entendeu? A pessoa que chegou ali falava um pouco alto. E tava pedindo coisa ruim para fazer para outra pessoa. Então eu vi vários consultas ali, eles jogam, sei lá o que é, acho que é pulso, sei lá, para revelar alguma coisa, eu não sei como é que é. Então eu ouvia tudo ali, irmão. E tinha coisa ali que não era legal. Essas pessoas fazem trabalhos, assim, por exemplo, bons faz, mas também eles são sujeitos a fazer trabalhos ruins também. Trabalho de amarração, muitas vezes para tirar homem ou mulher de casa, eu não sei. Eu vi as pessoas ali conversando e perguntando valores. Entendeu? Eu não tô para julgar ninguém, religião de ninguém. Mas o que eu ouvi ali não agradou. Eu ouvi ali umas 5 consultas mais ou menos, que eu tive que voltar outro dia com meu esposo. Ela contou a história de vida dela, eu evangelizei ela. E ali a gente se tornou amiga no WhatsApp. Ela mandava, né, mensagem de Jesus, mensagem para mim, entendeu? E quando, irmão, meu esposo faleceu, ela ligou, né, para mim, com palavras de conforto, entendeu? E perguntou para mim se eu estava precisando de alguma coisa. Porque muitas vezes, irmão, essas pessoas são mais caridosas do que certa religião. Eu não estou defendendo ninguém. Mas eu acredito, irmão, na bondade das pessoas. Mas também eu não gosto de um evangelho distorcido, onde pregam uma coisa e a pessoa é sujeita a fazer outras coisas também. Coisa que destrói famílias, coisa que faz amarração, obras que destroem relacionamentos. E eu ouvi muitas coisas. Mas eu perdi o contato de Dona Maria. Por mim, eu falei, Dona Maria, a única coisa que eu não quero é discutir religião com a senhora. Vamos falar da Bíblia. A gente conversava, história de vida dela. Entendeu? Irmão, eu não vou entrar na mensagem. Porque vai ficar longo. Amanhã eu entro na mensagem. Tá?
E foi isso que Deus falou sobre máscara. Deus pediu para falar isso. Eu pensei que eu ia falar rápido, irmão, mas o vídeo ontem ficou longo. E hoje também, irmão, ficou longo também, né? Mas eu vou acabar por aqui, eu ia entrar na mensagem aqui. Mas para não enfadar os irmãos, eu vou parar por aqui. Amanhã eu trago a mensagem da palavra de Deus. Se Deus mandar contar alguma coisa, vai ser mais rápido. Mas Deus pediu para falar aqui, irmão, se tiver alguém aqui, entendeu, que seja de outra religião, ou faz parte, irmão, você tem meu amor, o meu carinho. Jesus nunca desprezou ninguém. Entendeu? Podia ser prostituta, podia ser ladrão, podia ser... Jesus, ele é amor. Às vezes as pessoas têm porque a família dá aquela religião para a pessoa nasceu naquilo dali. Eu nasci no evangelho. Né? Mas se meu pai e minha mãe fossem de outra religião, eu estaria em outra religião. E eu não prego religião. Hoje em dia, irmão, eu prego a Bíblia. Qualquer dominação que me chamar para pregar, eu não vou entrar em mérito de religião. Eu vou pregar Jesus. Entendeu? Jesus é o evangelho puro e eu acredito. Então, irmão, eu não faço nada. A minha vida, irmão, é de obediência. Eu só desobedeci a Deus nesse episódio da minha vida. E eu paguei um preço muito alto. Eu tô contando por alto aqui, irmão. Mas eu paguei um preço muito alto. Muito alto mesmo. Ainda bem que Deus me fez escapar. Em 3 meses. Mas foi uma consequência muito grande. Sabe, irmão? Então, a minha vida é de obediência, irmão. Hoje eu não me relaciono com ninguém, assim. Deus não permite. Eu não vivo na casa de ninguém. Minha vida, irmã, é consagrada ao Senhor. Então, eu vivo por Senhor. Não é só, realmente, irmão, ligar a câmera do celular e sentar aqui e falar 20, 30 minutos, 40 minutos, não. Tem que ter uma vida com Deus. Minha vida é separada com Deus. Deus não me deixa ver qualquer coisa. Deus não me deixa... Quem tem chamado vai entender. Assistir qualquer coisa, namorar qualquer pessoa. Tô aqui sozinha. Deus falou que eu ia casar rápido. Também eu não quero entrar em fornicação, irmão. Eu quero um homem igual o meu esposo. Ou melhor. Que me ajude em oração. Meu esposo, ele era muito entendido da palavra de Deus e me ajudava. Entendeu? Com algumas passagens bíblicas que eu pregava, né? Ele fazia jejum, né, comigo, orações. Então, era uma pessoa, meu esposo era uma pessoa ótima. Eu fui casada com meu esposo 18 anos. Fora namoro e casamento, foi 21 anos com aquele homem. Aquele homem era um homem de caráter, era um homem bom. E fora que ele sempre incentivou o meu ministério. Então, irmão, muitas vezes eu pedi a Deus, ainda a bandeja ainda passa para mim. E Deus, muitas vezes fala não. Muitas vezes eu falo, Deus, deixa, né? Porque eu ganho tão pouquinho, irmão. E eu falei, Deus, eu queria que, assim, que sobrasse um pouquinho para me cuidar de mim, comprar minhas roupas, né? E Deus manda esperar o tempo certo. Então, minha vida, irmão, é de obediência. E muitas das vezes, lá, quando eu pagava aluguel caro, mais caro, né? Ali, Deus sempre me supria. Tinha pessoas que mandavam a cesta básica para mim. Entendeu? E eu fazia alguns serviços por fora, porque eu não sou preguiçosa não, irmão. Mas muitas coisas Deus não deixa eu fazer. Quem tem chamado de Deus mesmo sabe. E aqui eu tentei fazer várias coisas aqui. Lá eu fazia faxina, fazia um monte de coisa, eu corria atrás mesmo. Para incrementar o dinheiro, pagava aluguel, pagava luz e ficava sem dinheiro para fazer mercado, né? Eu tenho uma filha que estuda, é de menor ainda, entendeu?
Quando eu vim pra cá, eu falei, ó, assim, eu vou arrumar um emprego no supermercado, arrumar alguma coisa. O Senhor, não, você vai pra internet pregar. Então, irmão, não é, eu falo pro irmão, eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho renúncia. Eu tenho renúncia. E se eu fizer alguma coisa fora da vontade de Deus, eu pago um preço muito grande. Eu não quero pagar preço, irmão. Tem que ser uma pessoa que queira renunciar à vida também. E que Deus diga assim, minha vida está na mão de Jesus. Se Deus falar que sim, sim. Então Deus pediu para mim estar aqui, trazendo orientação, mandar falar aquilo que eu preciso falar. Eu não tenho que falar qualquer coisa que eu quero. Eu não ando em fofoca na casa dos outros. Eu não ando em fornicação. A nossa carne pede, pede. Mas, irmão, eu não tenho uma cara de pau de estar na carne, de estar no pecado e simplesmente ligar uma câmera do celular ou subir no altar do Senhor, que é santo, em qualquer igreja, e ficar falando do Senhor. E eu falei pro Senhor, Senhor, quando o Senhor mandar uma pessoa e falar que acerta, eu quero casar rápido para não poder entrar na carne. Quando a gente sabe que a pessoa, irmão, é de Deus para você, entendeu? Para que ficar demorando para casar? Ficar na fornicação? Não. Então você sabe que é a metade da sua laranja aí, o negócio é casar e servir a Deus. As coisas da carne é bom? Namorar é bom? É, todo mundo gosta de namorar, né, irmão? Mas primeiramente, para quem tem chamado, irmão, primeiramente o reino de Deus e a obediência. Irmão, me desculpa por não ter entrado na palavra. Amanhã eu trarei uma mensagem, mas eu não sabia que ia demorar tanto esse testemunho, tá? Mas eu falei sobre máscara também. Então fica para você, homens e mulheres, cuidado com sua carência. Obedeça ao Senhor. Independente de sua religião ou você não é crente, peça para Deus que Deus vai te atender, tá? Deus não só atende crente, não. Deus atende pessoas com o coração aberto para Ele. Todos nós somos filhos de Deus. Amém? Irmão, fica na paz de Deus. E muito obrigado. Se você puder deixar seu joinha aí, eu agradeço em nome de Jesus Cristo, tá? Deixar seu comentário. Quiser deixar seu nome para oração, eu estaria orando por sua vida. Fica na paz de Deus. Que Deus abençoe sua vida e a vida dos seus. Eu estou orando pela sua vida, irmão. Eu levo uma vida regrada com Deus. Tá? Como eu falei para os irmãos, a minha vida não se resume em ligar um celular e passar para os irmãos em tempo aí, sabe, mensagem, não. Tem que ter uma vida com Deus, de obediência, senão não paga preço. Tá bom, irmão? Beijo no coração para cada um. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela paciência. Obrigado por assistir meu vídeo. Tá? Eu sei que é tão simples, mas foi aquilo que Deus mandou fazer. É na simplicidade. Tá bom? Fica na paz de Deus. E eu agradeço em nome de Jesus.